Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos a essa reflexão bíblica que vamos realizar nesta noite. Eu peço perdão um pouco pelo atraso, teria que começar às 21, mas a questão é que a internet está bastante complicada aqui no Ipiranga. Então eu vou tentar fazer a reflexão, a transmissão, e espero que a internet não me traia e não me prejudique, né? E também a vocês todos que estão aí para participar dessa nossa reflexão da liturgia da palavra do sexto domingo do tempo pascal, do sexto domingo da Páscoa. Você pode convidar os seus amigos, né, compartilhar, quem está aí já conectado. O Rubens, obrigado pela tua presença aqui, Deus te abençoe. Também aos alunos, aos meus ex-alunos e aos amigos de outras paróquias que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo na pastoral. E então eu peço que vocês multipliquem e vocês convidem outras pessoas compartilhando, para que a gente possa fazer um mutirão bíblico, né, como poderíamos dizer. Então, vamos iniciar a nossa reflexão fazendo a nossa oração, invocando o Espírito Santo. E para você, Luciene, também Deus te abençoe, viu? Obrigado pela tua presença. Então vamos iniciar a nossa noite invocando o Espírito Santo, como a gente aprende pela tradição da igreja, sempre que a gente medita um texto bíblico, que a gente faz uma oração bíblica, que a gente faz uma reflexão, a gente tem que invocar o Espírito Santo. Então é o que nós vamos fazer neste momento. E eu peço que você reze junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste mês de maio, dedicado à Virgem Maria, vamos também rezar uma Ave Maria, invocando a intercessão da Mãe de Deus e nossa, de modo particular, com o título de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, para que ela interceda por este momento, nossa reflexão, e também pelos destinos da nossa nação, pelos que nos governam, por aqueles que têm a autoridade e também que têm a prerrogativa de decidir, tomar decisões sobre a vida e o futuro desse país. Que a Nossa Senhora Aparecida interceda por nós, pelo Brasil, pelo povo brasileiro, por toda essa situação gravíssima, institucional que nós estamos vivendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, rogai pelo Brasil. Boa noite, Adriana, lá da terceira divisão, Paróquia Santíssima Trindade. Também ao Marcos Paulo, também ao meu aluno Cosmas. Que Deus te abençoe. Espero que seja uma reflexão agradável para vocês que estão aí. Então, como eu disse no início, nós estamos na sexta semana do tempo de Páscoa. E nós temos então já a preparação, né, daquilo que são as duas grandes solenidades que concluem o tempo pascal, que vai ser a Ascensão de Jesus, que seria celebrada na quinta-feira que vem, mas ela vai ser deslocada para o domingo. Aqui no Brasil a Ascensão será sempre no domingo, né? A Ascensão de Jesus aos céus, e depois, uma semana depois, nós teremos a solenidade de Pentecostes. Então, este sexto domingo da Páscoa já nos direciona e nos conduz para essa festa, né, da Ascensão, e para a solenidade de Pentecostes.
Então eu gostaria de iniciar nossa reflexão justamente pelo Salmo 65, ou Salmo 66, onde nós somos convidados pelo salmista a aclamar a Deus, né, a cantar salmos ao nome santo de Deus, ao nome glorioso do Senhor. E o salmista vai dando os motivos pelos quais ele convida a assembleia e convida cada um dos filhos e filhas de Deus a louvar a Deus e bendizer a Deus. A gente às vezes fala assim, né? A gente está vivendo um momento tão difícil, a gente tem tantas dificuldades, por que louvar, por que bendizer? E a Sagrada Escritura é muito sábia nesse sentido, né? O povo de Israel sempre viveu grandes sofrimentos e dificuldades, alguns momentos de grande perseguição, de fome, de opressão, né, de exílio, de escravidão, de ter governantes também que não eram lá muito boa coisa, mas o povo eleito sempre sustentou a louvação de Deus, né? Então, nós sempre temos motivos para louvar a Deus. Primeiro, a própria vida, a nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho, a fé, o dom da fé que nós recebemos, ao apoio, a amizade, a companhia de outras pessoas que compartilham os mesmos valores que nós tentamos viver e testemunhar no mundo presente. Então, motivos para louvar não faltam, né? E, inclusive, motivos também onde nós reconhecemos o que Deus e o que Ele realiza em nosso favor, pela sua santidade, pela sua misericórdia, pela sua bondade infinita, pela sua presença na nossa vida, pela nossa alegria de participar da vida divina e da salvação que Ele nos oferece por meio do Seu Filho e do Espírito Santo. Louvar a Deus por alguma graça alcançada e louvar a Deus porque nós somos renovados justamente nessa fé. Então o salmista ele vai dizer que o Senhor faz grandes coisas, que Ele faz grandes obras em favor do seu povo, né? Que são estupendos os prodígios do Senhor em favor dos homens, e que tudo aquilo que foi criado está a serviço da humanidade. E aí depois na estrofe 3 do Salmo, ele faz uma referência à libertação do Egito. Né? Lembrando que nós estamos no sexto domingo da Páscoa e que na vigília santa, né, da Páscoa, no sábado santo, nós lemos este texto do povo que passa o mar a pé enxuto. Então o salmista nos recorda isso na estrofe número 3. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Então o mar seria o mar vermelho, o mar dos juncos, né, como diz o texto do Êxodo. Essa é a saída do Egito, né, quando o povo é libertado da escravidão sob o jugo do faraó e vai fazer um longo caminho rumo à liberdade. Então aí nós temos essa primeira frase da terceira estrofe. E depois passaram pelo rio a pé enxuto. Aí não é mais a libertação do Egito, quando saíram da terra do Egito. Quando o salmista canta eles passaram pelo rio a pé enxuto, ele está fazendo referência à passagem do rio Jordão. Então, é belíssima essa estrofe porque ela apresenta o início da caminhada no deserto após a saída do Egito, onde o povo cruza o mar, né, que é aberto esse caminho em terra firme, e depois nós temos na segunda parte, na segunda afirmação da terceira estrofe, a questão de que após esse longo caminho no deserto, o povo entra na terra da promessa. Então, quando o povo cruza, né, da Cisjordânia para a terra da Palestina, o povo passa pelo rio Jordão, que também se abre, né, e permite que o povo passe, já não mais sob o comando de Moisés, como foi no Mar Vermelho, mas como sob o comando de Josué, que é aquele que substitui Moisés na liderança do povo e que vai introduzir o povo eleito na terra da promessa. Então esse salmo ele é belíssimo porque ele nos recorda o grande feito de Deus no passado, né, ao povo, quando tinha saído do Egito, no passado, e falava então desse ingresso na terra da promessa. Né? Então, com isso se sublinha o início
do Êxodo e se sublinha o fim do Êxodo, a entrada na Terra da Promessa, que seria o cumprimento da meta estabelecida por Deus e prometida por Deus ao povo quando ainda celebrou a Páscoa, né? Na noite da Páscoa, quando se alimenta às pressas com o pão amargo, com o pão sem fermento, as ervas amargas e com o cordeiro imolado marcando as portas de suas casas. Então esse é o início, né, do grande caminho rumo à liberdade. E o salmista recorda isso. E depois recorda, então, quando ingresso na terra da promessa. Então, exultar de alegria, porque o Senhor cumpriu a sua promessa. Isso é interessante a gente sublinhar, porque depois nós vamos ver que Jesus, no Evangelho de hoje, no Evangelho segundo João, ele vai fazer também uma promessa. Né? Então, o salmista, ele recorda ao povo que as promessas que Deus faz, ele cumpre. Já Deus não é, um político, né, que faz promessa e não cumpre. O Deus é o Senhor, o vivo eternamente, o santo, o misericordioso, aquele que tem uma palavra que realiza aquilo que ela pronuncia. Então, com essa estrofe, o salmista está recordando ao povo eleito que Deus cumpre as suas promessas. E que o povo experimentou o ingresso na terra da promessa e por isso constata com sua própria experiência de vida que Deus é um que cumpre a sua palavra. Ou seja, Deus é fiel naquilo que ele promete. E esse é então o espírito do Salmo. Né? Então, bendito seja Deus, porque Ele nos ouviu, porque Ele nos escutou, porque Ele não rejeitou a nossa oração e porque, ao ouvir nosso clamor, Ele não afastou de nós o seu amor. Então, esse é o espírito do Salmo do sexto domingo da Páscoa. Deus cumpre as promessas e Deus realiza as suas obras pela sua fidelidade e pelo seu infinito amor. Mesmo que nós não tenhamos caminhado talvez tão retamente como o povo eleito, mas Deus realiza e manifesta o seu amor. E ele não separa o seu amor daquele povo que ele escolheu. Então, ficamos com essa ideia do Deus que cumpre as promessas e do Deus que não afasta o seu amor. E ele é bendito por tudo isso. Com essa ideia, então nós podemos ir para o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, nesse sexto domingo da Páscoa, ele apresenta uma continuidade dos textos da semana passada, mas e de tudo que nós temos visto também esta semana, né? Ao longo das missas feriais de segunda a quinta, hoje, amanhã, sexta. Né? Então, primeiro, Jesus faz uma afirmação aos seus discípulos, né, e é diretamente aos seus discípulos. Este ensinamento não é o ensinamento à multidão. A gente tem que saber, quando lê os evangelhos, distinguir quando Jesus fala algo aos discípulos e quando Jesus fala algo à multidão. Ou quando Jesus fala algo aos seus opositores, daqueles que se colocam contra ele ou que se opõem à prática de Jesus. Né? Então aqui nós temos um ensinamento, uma fala, um discurso ou uma instrução de Jesus dirigida aos seus discípulos. E Jesus afirma: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É condicional. Né? E os discípulos de Cristo hoje somos nós. Então, esta palavra é dirigida a nós. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu intercederei por vós ao Pai, e Ele vos dará um defensor que permaneça para sempre convosco. Então, veja bem. Existe uma condicional, se me amais. E como a gente manifesta o amor a Cristo?
guardando a sua palavra. Mas o que é guardar? Guardar é colocar na gaveta? Guardar é colocar numa caixinha? Guardar é enfiar a Bíblia embaixo do braço? Ou imitar versículo na cara dos outros? Como um papagaio? A gente precisa perceber que guardar a palavra significa ruminá-la, mastigá-la, ou seja, alimentar-se dela, nutrir-se dela, tirar da palavra a sua força, receber da palavra aquilo que ela anuncia e que ela gera. Guardar a palavra. Não é botar no banco sob 7 chaves. É o contrário. É manifestá-la. É permitir que essa palavra produza em nós os melhores frutos. Né? E hoje eu vou até fazer uma reflexão aí um pouco localizada na questão dos mandamentos. A gente aprende do próprio Jesus quando tem alguns diálogos com os seus opositores, né, ou com alguns que querem saber dele alguma coisa, pegaram em alguma armadilha, pergunta para Jesus qual é o maior dos mandamentos. E Jesus responde: o maior dos mandamentos é amar ao Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, com toda a tua força, com todo o teu ser, né, com todo o teu coração, e amar o próximo como a si mesmo. No Evangelho segundo João, tem uma variante, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu vos amei, diz Jesus no Evangelho segundo João. Bom, essa é a síntese dos mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Só que hoje, eu acho que a gente precisa esmiuçar um pouco o que são esses mandamentos. Porque dizer assim, ama teu próximo, a palavra amor, hoje, ela perdeu muito da sua profundidade, do seu valor, daquilo que é a sua carga efetiva na vida concreta das pessoas e nas relações interpessoais que nós estabelecemos com os nossos semelhantes. Então, eu acredito, pela experiência que eu tenho pastoral, e inclusive também como docente da Faculdade de Teologia, que a gente precisa fazer com que essa síntese, amar a Deus e amar o próximo, ela seja mais esclarecida, ela seja mais explicitada, ela seja mais esmiuçada. A gente não consegue... Hoje você fala dessa síntese, as pessoas ficam olhando para a sua cara como se você fosse o ET. Então, o que significa amar o próximo? Concretamente, na nossa vida, quando eu amo o próximo? Então a gente cada um tem que fazer uma análise da sua vida cotidiana. Né? Então, quem tem uma vida matrimonial, né, que tem uma vida conjugal, amar o próximo, mas próximo é amar quem? Amar a pessoa com quem você escolheu de viver. Esposo ou esposa. Né? Se a pessoa recebeu a graça da paternidade e da maternidade, então tem que confrontar como está essa sua relação com os filhos que Deus lhe deu. O filho que teve a graça de ter uma família e da graça de ter um pai e uma mãe, né, ou que já não tem o pai e a mãe porque cresceu, então o pai já faleceu, a mãe já faleceu, mas então, como eu vivo a minha vocação filial? Um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significa cuidá-los na velhice, significa apoiá-los na enfermidade, né? Compreender quando estão ficando caducos. Tudo isso. E
isso são gestos concretos, são ações concretas. Então, amar o próximo não é uma ideia. Amar o próximo não é uma locubração mental. Amar o próximo é trazer o amor de Deus para as nossas ações, para as nossas escolhas cotidianas, diárias. Ao longo do dia, nós tivemos muitas oportunidades de manifestar o amor ao próximo. É só a gente pensar no dia que está acabando agora. Né? Desde que a gente levantou hoje, até este momento que nós estamos aqui meditando a palavra, quantas oportunidades nós tivemos de amar o próximo? Quantas situações nós vivemos que a gente perdeu essa oportunidade? É uma coisa que a gente tem que se perguntar diariamente. Né? E amar o próximo é amar o pai e a mãe, é amar os irmãos, é amar os filhos. Né? No ambiente de trabalho. As pessoas reclamam muito, né, sobre o ambiente de trabalho, muitas vezes. Eu já ouvi isso muito do povo. Né? Ah, o ambiente de trabalho é difícil, é exigente, é desgastante, é estressante. Tá, tudo bem. Agora, o que eu contribuo para que o meu ambiente de trabalho seja menos estressante, seja menos desgastante, seja menos injusto, haja menos fofoca, haja menos maledicência, seja mais moral, né? Porque com as nossas palavras nós podemos alimentar a moralidade ou a imoralidade. Nós podemos, com as nossas palavras, alimentar a justiça ou a injustiça. A injustiça ela não cai do céu. A injustiça ela é gerada por ações humanas. Da mesma forma, a solidariedade, né, a compaixão pelo semelhante, ela não cai do céu. Ela é um fruto concreto, palpável, de escolhas que nós fazemos, de decisões que nós tomamos. E qual é o discípulo e a discípula perfeita, segundo Jesus? É aquele que consegue amar quem te odeia. A gente fica dando volta no Evangelho, tentando buscar um monte de coisa. E o ensinamento de Jesus é tão simples. O ensinamento de Jesus é tão objetivo, é tão belo, é tão profundo. Se você quer ser filho do Pai, que está no céu, ame seu inimigo, diz Jesus. Ore por ele. Bendiga quem te persegue. Bendiga quem te faz sofrer. Né? Ore por aquele que te humilha. Ore por aquele que te desqualifica. Ofereça o bem. Produza a bondade diante daquele que produz maldade. É esse o ensinamento de Jesus. Agora, eu preciso querer. Eu tenho que desejar isso na minha vida. Né? A gente vive em comunidades cristãs. É um exercício de caridade. Desse amor fraterno. Por quê? Porque a gente se depara com uma série de situações onde a gente tem que expressar caridade justamente para aquele que falou mal da gente, para aquele que me passou para trás. Né? Mas a Santa Teresinha de Lisieux diz assim, o melhor lugar numa comunidade é o último. Ninguém briga pelo último lugar. Né? Quem é que briga pelo último lugar? Só os santos. Como na nossa realidade tem poucos santos, né? Então fica fácil. Ninguém vai brigar com a gente se a gente vai para o último lugar. Né? Então, esse amor é algo concreto. Né? E aí, então, a fidelidade na vida matrimonial, né? A fidelidade na paternidade e na maternidade, a fidelidade no ambiente de trabalho. Hoje nós estamos vivendo essa situação caótica, né? E
Bom, eu nem vou entrar muito em detalhes, porque todo mundo está vivendo, todo mundo está sabendo o que está acontecendo no país. Então, nós estamos vivendo essa situação. Agora, a gente tem que se perguntar, como é que eu posso fazer para que meu país seja menos corrupto? Como eu posso fazer para que a minha comunidade não seja corrompida? Como eu posso fazer para que para que os espaços onde eu estou presente sejam mais humanos, sejam mais solidários, mais justos, onde exista verdade e não mentira? Se a gente reclama de tudo que está em volta da gente, nós fazemos igual? A gente responde a mentira com mentira? A gente responde à corrupção corrompendo mais? Ah, eu quero ser valorizado, eu não quero ser humilhado, mas eu vivo humilhando os outros. Então, humilhação se responde com caridade, com compaixão, com solidariedade, com fortaleza também, né? Interior, que é Deus que nos oferece e nos dá. Então, não roubar, a gente está falando dos mandamentos, guarda os meus mandamentos, tá bom. Mas a gente se apropria das coisas dos outros? Então como é que eu posso reclamar que tem político que rouba? Como eu posso denunciar um infeliz que está lá governando uma nação se eu faço a mesma coisa? Se a primeira chance que eu tenho me corrompo? Então, amar o próximo é não corromper-se. E não corromper o outro. Amar o outro é não tomar posse daquilo que não me pertence. Nós não vamos sair desse buraco desse país se nós cristãos não tivermos uma postura distinta. Se nós não tivermos uma postura propositiva. Não para julgar os outros, mas para oferecer algo de qualificado. Algo que possa atrair o coração das pessoas que têm sede de algo novo e diferente. Né? De algo que vai atrair o coração humano. Porque, no fundo, todo ser humano sonha com a retidão, sonha com a verdade, deseja a vida. Só uma pessoa que está doente psiquiatricamente é que pode desejar a morte. Então, amar o próximo são gestos simples, pequenos, às vezes até escondidos. A gente não precisa ser aplaudido porque eu amo o próximo. Eu não preciso ser reconhecido como santo. Não preciso disso. A única coisa que a gente precisa é ter o desejo do que é reto. E daquilo que promove a vida dos outros. E que vai promover a minha também. Porque na medida em que a vida é protegida, é guardada, na medida em que a gente cresce na solidariedade, no amor fraterno, na compaixão, na misericórdia uns com os outros, todo mundo é promovido. Não é uma coisa que a gente vive que vai ficar fechada, exclusiva só pra gente. São os frutos que vão se produzindo e vão se multiplicando. Então, como nós cristãos podemos guardar essa palavra? Quando nós podemos guardar os mandamentos? Colocando-os em prática. A nossa sociedade está sucumbindo porque todo mundo só está interessado em dinheiro. Agora eu pergunto, quais são os pais e mães de família, ou os avós que educam os filhos, não para ganhar dinheiro, mas que educam os filhos para serem cidadãos decentes, honestos, verdadeiros? Às vezes o pai, a mãe ou os avós são os primeiros a mentir na frente de uma criança. Aí depois pede para a criança ser verdadeira. Mas ela aprendeu a mentir com quem? Com quem que ela aprendeu a agredir o semelhante?
A desprezar uma pessoa porque tem uma condição social menos favorável, porque é de outra raça, ou porque é de outra etnia, ou porque é de outra religião. Isso se aprende em casa. Isso é amar o próximo. Isso é guardar os mandamentos. Agora, se as novas gerações só convivem com gente que tenta passar a perna um no outro, e que só tira vantagem, e que não é reto, o que nós vamos poder esperar? Nós estamos semeando a própria, nós estamos abrindo a própria cova para nós mesmos. Então, quando Jesus diz, guardar, se vocês me amam, vocês guardam meus mandamentos, são coisas concretas, não são ideias. E depois cada um vai aplicando isso na sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida laboral, na sua vida de lazer. Né? Quando a gente está fazendo um lazer que seja sadio, verdadeiro, a gente está servindo a Deus. O ser humano não foi feito só para o trabalho. Até Deus descansou. Então, o lazer é uma necessidade humana. No lazer se estreitam laços, se conhece melhor as pessoas, se transmite alegria, se pode participar, né, da vida de alguém. Então, o lazer, quando é sadio e promove laços de fraternidade, de amor, de solidariedade, de proximidade, nós estamos prestando um culto a Deus. Nós estamos glorificando a Deus. E às vezes a gente acha que para fazer lazer precisa ter dinheiro. É claro, todo mundo de vez em quando quer ir no cinema, quer ir no teatro, quer ir passear em algum lugar. Não estou dizendo que isso seja ilícito, pelo amor de Deus. Mas para a gente ter um lazer sadio, não precisa tanto dinheiro. Basta ter um coração aberto para o outro. Né? Vocês sabem que eu tenho uma irmã que é carmelita, que é monja carmelita descalça, né? Ela sempre dizia para mim, sempre diz para mim, né? Que nos escritos de Santa Teresa de Jesus, que é né, a reformadora do Carmelo, Santa Teresa diz assim, Santa Teresa estabelece que nas comunidades dela deve ter 2 recreios, um após o almoço e um após a janta, porque durante o dia as monjas fazem silêncio. Então, precisa ter 2 momentos em que elas sentam e elas vão conversar, vão rir, vão brincar. Só que tem uma proibição nas regras de Santa Teresa, que os recreios não pode ter jogo. Não pode ter jogo, nem de salão, não pode ter um tabuleiro, por exemplo. E Santa Teresa diz que não pode, por quê? Porque cada irmã tem que ser o jogo para outra. Cada irmã tem que ser, com a sua vida, com a sua presença, a razão de alegria do outro. O outro tem que ser, cada irmã tem que ser instrumento lúdico na vida da outra irmã de comunidade. E para isso não precisa ter dinheiro. Para isso basta ter um coração aberto que quer fazer o outro ser feliz, que quer fazer o outro rir. Então, são questões que são simples, mas que os santos nos ensinam. Então, nós podemos ser uns para os outros esse dom de Deus. Isso é muito importante, isso é muito bonito nos Santos Evangelhos. Então, repetindo, Jesus diz, se me amais, guardareis os mandamentos. Então, os mandamentos nós sabemos quais são. E quem não sabe, é só pegar o catecismo. Outro dia uma pessoa me perguntou, outro dia aí, o ano passado, padre, os mandamentos, os 10 mandamentos ainda estão valendo? eu até dei risada, né? Porque eu não pensava, na verdade eu nunca imaginei que alguém ia me perguntar uma coisa dessa, mas tudo bem, tá bom, a pessoa me perguntou, aí eu entrei num diálogo com a pessoa, né? Entrei numa conversa com ela. Porque quando a pessoa pergunta algo, no fundo, a pessoa já sabe a resposta, né? Que ninguém pergunta nada do nada sem ter já uma ideia, uma opinião, uma posição diante daquilo que ela está perguntando. E ela pergunta para o outro porque ela deseja a confirmação daquilo que ela já tem dentro dela.
Então eu perguntei para ela, né, como é um método de Jesus, né? Quando as pessoas perguntavam algo para Jesus, Jesus respondia com outra pergunta. Se vocês prestarem bem atenção nos Santos Evangelhos, vocês vão ver que esse é um dos métodos pedagógicos de Jesus. Quando alguém pergunta algo para ele, ele responde com uma pergunta. Isso é muito educativo. Isso é muito pedagógico. É da pedagogia de Jesus. Está nos Evangelhos. Então, eu falei para ela, por que você está perguntando isso? Por que você acha que eles não estariam mais em validade? Aí ela me disse várias situações. Eu falei, olha, não é porque, não é porque uma parte ou algumas pessoas ou desconhecem os mandamentos ou não, ou conhecendo-os não os vivem, é que significa que esses mandamentos caíram de valor. É interessante porque o texto de João, o texto evangélico do João aqui, ele diz assim: quem guarda os mandamentos experimenta a alegria da vida de Cristo. A minha alegria estará em vós. Às vezes as pessoas ficam buscando felicidade num monte de coisa. Né? Corre atrás de um monte de coisa e de um monte de pessoas. É uma correria desenfreada atrás de um monte de coisa. Menos viver com humildade, com simplicidade, mas com determinação, os ensinamentos de Cristo. E a alegria da vida, segundo o Evangelho, está na vivência do ensinamento de Cristo. Ou melhor, reproduzindo na nossa vida o modo de ser de Cristo, o modo de viver de Cristo. Por quê? Porque Jesus, o que ele ensina, não é só da boca para fora. Tudo que Jesus ensinou, ele viveu primeiro. Então, evangelho não é uma palavra morta. O evangelho é vida. O evangelho ele pode ser vivido, porque Jesus o viveu. Só que a gente tem que ter o coração aberto para Deus. A gente tem que ter um coração que de fato deseja aquilo que é divino. Aquilo que nos torna mais humanos. E os mandamentos nos tornam mais humanos. Nos tornam mais solidários. Nos tornam mais irmãos uns dos outros. Né? Porque quem vive os mandamentos não trai. Quem vive os mandamentos não mente. Quem vive os mandamentos não humilha os outros. Não despreza os outros. Quem vive os mandamentos não é indiferente à dor do outro. Então, por isso que Jesus diz que aquele que vive os mandamentos experimenta alegria. Experimenta alegria de nessa alegria que vem desta vida divina. E se quisermos ter uma consciência em paz e tranquila, o caminho é esse. Colocar em prática os mandamentos. Aí vocês vão dizer para mim, padre, mas os mandamentos são muito difíceis de ser vividos. Eu posso até concordar em parte. Que de fato, o discipulado de Cristo tem um grau de exigência bastante elevado, isso é verdade. E quanto mais a gente foi ferido pelo pecado que os outros fizeram contra nós, ou que a gente fez ao longo da vida, mais dificuldade a gente tem de viver o Evangelho. Só que a misericórdia de Deus se manifesta mais abundantemente também. O apóstolo Paulo ensina, onde houve muito pecado, superabundou a graça. Essa graça é a misericórdia de Deus que nos alcança. Agora, o texto do Evangelho segundo João, na segunda parte, depois que conclui essa parte aí, né, do se me amais, guardareis os meus mandamentos, Jesus diz que ele elevará uma prece ao Pai por nós e que ele
o Pai enviará um defensor, um outro defensor, diz o texto. Significa que Jesus se compreende e se entende como um defensor nosso diante do Pai, né? e que atrai do Pai a bondade e a graça sobre nós. Né? Então, e esse defensor, ele vai permanecer para sempre conosco, diz Jesus. E que defensor é esse? É o Espírito Divino. Agora é interessante, porque o texto na primeira parte não diz o Espírito Santo, diz o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber. Por quê? O que significa o mundo não pode reconhecer e receber? É a falsidade, a mentira. Quem serve a mentira não recebe o Espírito da verdade. E quem se fecha na mentira. E qual é a maior mentira do ser humano? Que o ser humano pode viver sem Deus. Essa é a maior mentira. A maior inverdade que existe na nossa história humana é que a gente pode viver sem Deus. Porque isso não é verdade. Que a nossa rebeldia diante de Deus nos torna mais livres e mais autônomos. Isso é uma mentira. Isso é uma grande mentira que a gente tem que desmascarar. É uma armadilha para o ser humano. A verdade sobre a nossa condição humana é que nós precisamos da graça de Deus. E que nós precisamos não só da graça de Deus, mas que nós precisamos do amor do semelhante, da presença do outro. Porque nós não somos ilhas, isolados. Nós nunca vamos ser felizes se a gente está fechado na gente mesmo. Se a gente não reconhece a nossa dependência e a nossa humildade diante de Deus e da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia. Mas também a gente vai ser infeliz se a gente não se abre ao semelhante. Se a gente, com humildade, reconhece que o outro nos enriquece, que o outro torna a nossa humanidade, torna a nossa vida melhor, que a gente pode aprender com os outros, que os outros podem nos enriquecer, que os outros podem ser instrumento de santificação na nossa vida, com bons exemplos e até nos provocando para que a nossa caridade cresça. Então, quem é do mundo, segundo o Evangelho de João, é aquele que vive na mentira de não reconhecer-se dependente de Deus e também necessitado do semelhante. Ou seja, aquele que é arrogante, que é soberbo e que é ensimismado, ou seja, que só enxerga a si mesmo e que a referência da sua vida é ele mesmo. Esse é o infeliz. Esse é infeliz e vive na mentira. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, como diz Jesus no Evangelho segundo João, é aquele que nos convence de que nós somos necessitados do Pai e nos convence que nós somos filhos do Filho. O Espírito Santo nos conduz por esse caminho. E o Espírito Santo também, na medida que nos convence que nós somos filhos no Filho, o Espírito da verdade nos convence que nós somos irmãos do semelhante. A grande verdade, nós somos irmãos. Que a gente não queira viver como tal é consequência do nosso pecado, da nossa arrogância, da nossa soberba e de tudo aquilo que eu já disse anteriormente. Mas a verdade nos conduz a essa experiência de irmãos, de amor fraterno e tudo aquilo que nós podemos viver como irmãos, que são os ensinamentos fundamentais de Jesus de Nazaré, colocando em prática tudo isso no dia a dia. Então, quem está no Espírito da Verdade tem comunhão com o Pai por meio do Filho e tem comunhão com o seu próximo. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade.
Nós precisamos uns dos outros. E nós podemos estabelecer laços e relações interpessoais enraizadas no amor. E esse amor gera essa beleza de comunhão entre as pessoas, que se manifesta de diversas formas, né? Às vezes no silêncio, às vezes numa palavra que a gente comunica ao outro, na solidariedade, na partilha de bens, né? Saber oferecer algo do nosso sacrifício, do nosso trabalho para que a outra pessoa viva melhor, né? E por aí vai. Então, o Evangelho diz isso. Na medida em que nós vamos sendo convencidos e o Espírito da verdade vai nos transformando, a gente se torna essa presença dessa verdade existencial que todo ser humano precisa conhecer, que é filho, portanto, viverá na alegria enquanto mais acolher esse amor do Pai, manifestado no Filho e no Espírito Santo, e que também é irmão. E na medida em que ele se abre ao semelhante, ele é feliz. Essa é a nossa verdade. O Espírito da verdade nos revela que o Pai e o Filho têm uma comunhão íntima, que tem uma profundidade de comunhão de vida entre o Pai e o Filho. E essa comunhão entre o Pai e o Filho, o Pai quer que nós também vivamos com Ele. Mas Jesus amou e ama os seus semelhantes. O Filho encarnado amou os seus semelhantes. E é isso que ele nos ensina. Então, assim como o Filho está no Pai, o Pai está nele, né, vocês saberão que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, é belíssimo este ensinamento de Jesus. Aquele que acolhe o Filho, acolhe a vida divina e participa da comunhão com o Pai. O Filho não nos retém para si. O Filho nos conduz ao Pai. O Filho nos conduz ao próximo, a reconhecer no outro irmão. Né? Aquele que acolhe, então, esta verdade, esse Espírito da verdade, e que por isso guarda os mandamentos, ama a Deus e ama o próximo, impulsionado por esta força de vida, que é o Espírito da verdade, esse experimentará de forma crescente, progredindo, mesmo em meio às lutas, aos sofrimentos, às dificuldades e com a fragilidade do pecado que ainda existe dentro de nós, nós experimentaremos o amor do Pai. E como eu sou amado pelo Pai, e eu o amarei e manifestarei a Ele. Então, quem me ama será amado por meu Pai. E o Pai se manifestará. E aí nós vivemos esta grande alegria para a qual nós fomos criados. A nossa vida, ela só vai descansar e só vai ser uma vida plena, uma vida em abundância, como diz Jesus em outro texto do Evangelho segundo João, na medida em que o Espírito realiza essa obra de comunhão. Então, pensando no Brasil, né, hoje, acho que todo brasileiro, né, e até eu, que me considero também, hoje foi um dia assim de sofrimento, como tem sido, né, nesses últimos tempos. Agora, como nós vamos poder tirar esse país desse buraco se nós cristãos não oferecermos algo novo e diferente do que já está aí, que todo mundo está cansado? Então nós precisamos de líderes que sejam conduzidos pelo Espírito da verdade e que seja desmascarada todo tipo de mentira e toda essa falsidade, toda essa coisa que vai dando náusea, que vai dando nojo, que vai dando
e que vai nos desanimando também. Então, vamos colocar em prática toda essa palavra de Cristo na nossa vida, nas nossas famílias, e vamos suplicar também a Deus. E que na igreja, na nossa igreja, surjam lideranças que tenham amor pelo semelhante e que possam conduzir os rumos políticos desta nação que a gente tanto ama. O Espírito da verdade. É isso que está faltando. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, do nosso país e de tantas outras nações que estão, alguns muito até pior do que nós, infelizmente. Né? Infelizmente. Tem algumas nações que a gente já está em dificuldade, mas tem outros que estão numa situação pior. Porque a mentira vence e porque gera morte e a morte acaba tendo uma vitória na vida de tanta gente. Então, supliquemos a Deus, ao Pai, né, porque Deus não é qualquer um, Deus é nosso Pai. Então, supliquemos em nome do Filho ao Pai, que Ele renove a nossa vida, as nossas famílias, as nossas comunidades cristãs, e que nas nossas comunidades cristãs surjam lideranças que sejam conduzidas por esse Espírito da verdade, que promovam esta vida em abundância, na medida em que têm comunhão com o Filho e que conhecem a verdade de Deus como o Pai, que não desprezam os outros e que nem se alegram porque os pobres são massacrados ou porque são desprezados. Então, eu termino a minha reflexão hoje fazendo essa súplica diante de Deus que é Pai. Que essa palavra que nós vamos celebrar, meditar no domingo, sexto da Páscoa, seja para nós esta fonte de renovação, de fortalecimento, de comunhão entre irmãos, para que o Espírito da verdade nos conduza de fato. E a gente tem que fazer algo. O Brasil está precisando de lideranças políticas, mas não só lideranças políticas. Até na nossa igreja faltam lideranças que sejam conduzidas pelo Espírito da verdade. E que a nossa única preocupação seja promover a vida. Não só minha, da minha família, olhando o próprio umbigo. A família, a vida de todos. Principalmente aqueles mais frágeis, que precisam de mais atenção. Então que isso se realize. E que a gente dê passos. Isso não é mágica. Isso não vai acontecer de um dia para a noite. Nem da manhã para a noite. Nem da noite para a manhã. Isso é um processo. Onde a gente assume, assimila, na medida em que a gente se converte. E nós todos precisamos de conversão. Eu também. E você que me ouve. Então, que nosso Senhor nos sustente nesse caminho. Nos prepare para a gente celebrar depois a ascensão do Senhor e depois a festa de Pentecostes. E eu peço uma oração especial para a nossa paróquia, Imaculada Conceição, aqui no Ipiranga, que a nossa paróquia está já nos últimos preparativos para a celebração do Jubileu de Ouro, né, como criação de paróquia. E se alguém quiser participar, depois tem aí no Facebook da paróquia Imaculada Conceição do Ipiranga, tem o convite para participar dos nossos eventos, das nossas festividades do Jubileu de Ouro. Então, é no final de semana de Pentecostes, que vai ser dia 3 e 4 de junho. Então, está todo mundo convidado também, quem quiser vir participar. Vai ter bazar, vai ter uma noite cultural de corais no sábado à noite. Depois, no domingo, isso no sábado à noite, no dia 3, no domingo tem o bazar do Jubileu. Nós temos também cafés, bolos, tudo aquilo, uma série de eventos, e também nós vamos ter a celebração eucarística presidida pelo nosso cardeal arcebispo, no Odílio Pedro Scherer, no dia 4 de junho, às 18h30. E depois vamos cantar parabéns para o paróquio, comer um bolo, fazer festa.
depois de ter celebrado a grande festa que é a Eucaristia. Então, rezem por nós, agradeço, rezem por mim também que eu preciso, e eu tenho vocês nas minhas preces. Obrigado pela atenção de vocês, né? E que nosso Senhor nos sustente. Vamos fazer um momento em silêncio. Cada um agradeça a Deus por essa palavra que nós partilhamos, pela presença dele no meio de nós, e que depois a gente conclui então com uma oração à Virgem Maria mais uma vez, que é sob o título de Nossa Senhora Aparecida, já que nós estamos celebrando os 300 anos do encontro dessa imagem, para que ela, como padroeira do Brasil, interceda por nós e ilumine dentro daquilo que nós já partilhamos e refletimos há pouco. Então, no silêncio, cada um agradeça a Deus. Agradeça o Pai, agradeça o Filho, agradeça o Espírito Santo. Todos juntos rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, um bom descanso e até a próxima quinta-feira, às 21 horas, se Deus quiser. Tchau. Obrigado pela atenção. Deixa eu ver algumas mensagens aqui. A Vera. Ô, Vera. A Vera, minha amiga de quando eu era seminarista. É, sim. Você está falando das reflexões que a gente tinha nos encontros de catequese, né? Os catequistas. Bom tempo aquele. Me lembro muito. Foi uma experiência bem interessante. Obrigado, viu? Por você estar aqui com a gente e depois você compartilhar com seus amigos para que na semana que vem tenha mais gente. José Marcos, meu aluno, obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Renato, nós estamos aí na alegria de batizar seu menino, né? Que Deus te abençoe. Também Ivone Gonçalves, eu que agradeço a sua atenção. E a todos os que escreveram. Vários alunos aí estão escrevendo. Também um abraço a todos lá da terceira divisão, das comunidades lá da Santíssima Trindade. Né? Fico contente que vocês estão acompanhando. E eu deixo então um abraço, um beijo. Tchau, tchau para vocês todos. Até semana que vem.